Eu vejo muita gente reclamar do trânsito, falar que o trânsito está ruim, que o trânsito está péssimo, é a ponte que quebrou, é a marginal que está ruim, é acidente não sei aonde. E eu acho que as pessoas questionam, lógico, é o excesso de veículos que causa isso, mas eu acho que tem algumas outras coisas que são importantes e a galera simplesmente esquece de falar disso, a pessoa esquece que isso existe. A primeira coisa que eu acho que está muito errada no Brasil, muito errada, é a questão do IPVA. Vamos supor que ela está aqui. O certo dessa tabela era fazer assim, ó, ela era ser invertida. O IPVA no Brasil funciona mais ou menos assim, ele acompanha o valor do teu carro. Isso é errado, cara, porque pensa uma coisa comigo. Vamos comparar aqui. Você é um cara que tem lá um dinheiro guardado. Aí você pega e fala assim, meu, você quer saber? Eu vou comprar um caminhão bem velhinho, um caminhão caindo aos pedaços mesmo, bem antigo, porque eu não pago IPVA e saio dirigindo aí. Beleza. Aí vamos pegar um outro cara. O cara tem o mesmo dinheiro guardado. Ele fala, meu, eu vou pegar todo o meu dinheiro, colocar no caminhão, ainda fazer uma prestação para comprar um caminhão mais novo. Pô, qual que você acha que merece pagar mais IPVA? É lógico que é do caminhão velho, cara. É lógico que é o cara que está deixando o seu carro envelhecer. O correto, o que seria? Meu, você acabou de comprar um carro novo, você acabou de incentivar o trânsito mais limpo, o trânsito que vai fazer menos barulho no teu carro na rua, ele vai quebrar menos, ele vai poluir menos, ele vai ser mais moderno, você vai estimular a economia do teu país, você vai fazer a economia rodar porque você comprou um carro novo. Você devia ser incentivado a fazer isso, você devia ter, sei lá, no primeiro ano de IPVA ser grátis. Teu primeiro ano de IPVA é grátis. Pô, você comprou um carro zero, você fez tudo isso, legal, cara. Então, o teu primeiro ano de IPVA é grátis. Aí teu carro vai ficando mais velho, pô, ele vai sendo ultrapassado, ele vai começando a poluir mais, ele vai começando a fazer mais barulho, ele vai quebrar mais no trânsito, ele vai causar mais lentidão. Pô, então você tem que ser penalizado por isso. Você tem que pagar mais caro o teu IPVA. O que acontece é o seguinte, cara. Aqui no Brasil a gente tem uma política ridícula, que é do medo do, nossa, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar o pobre ficar mais pobre, mas você não deixar o rico ficar mais rico, tá errado. Todo mundo tem que ficar mais rico. Então assim, o IPVA não é instrumento para distribuição social, não é um meio eficiente para você fazer com que a diferença social das pessoas se diminua da maneira seguinte, você tem um carro velho, não, então você paga um IPVA bem barato ou não paga o IPVA. Você tem um carro novo, você é riquinho, você é capitalista, não, então você paga lá o seu IPVA caríssimo. Às vezes chega a 4% do valor do carro. É ridículo isso, é totalmente errado. O governo ele te incentiva a andar de carro velho. O que é errado, você tem que pegar e falar o seguinte, não, meu, compra um carro novo, você usar o seu dinheiro para comprar um veículo que vai ajudar o trânsito. Isso seria o correto. O segundo ponto que eu acho que está muito errado no Brasil é a questão da CNH, a carteira de habilitação. Em primeiro lugar, o que as pessoas tinham que entender é o seguinte, dirigir não é um direito seu. Você não nasce e está lá na Constituição que você tem o direito de dirigir a partir de sei lá quantos anos. Não é assim. O Estado ele te concede uma licença para você conduzir um tipo específico de veículo. Isso é a sua habilitação. E o que está muito errado, pelo menos na minha concepção aqui no Brasil? Nós temos um dos países recordistas em morte de trânsito. O nosso número de mortes no trânsito é comparável a um país que está em guerra civil. Você procura em qualquer lugar na internet e você vai ver que é nesse nível que está a parada. E aí é o seguinte, ao mesmo tempo você tem um país onde é um dos mais fáceis do mundo para se tirar a carteira de habilitação. Então, quer dizer, você concorda que o negócio está errado? Você tem muita morte no trânsito e você consegue tirar a habilitação fácil? Está errado. A primeira coisa que você tem que acabar é com a corrupção desse sistema. Você tem que parar com esse negócio do quebra. O cara tira a carta lá, pagou um abraço, ganha a carta e não faz exame porra nenhuma. Isso aí está errado. Isso aí é o seguinte, a primeira coisa que tem que acabar é com isso. A partir daí, você tinha que investir em um sistema muito mais rigoroso para você tirar a habilitação. E a pessoa, quando ela fosse habilitada, ela tinha que estar muito melhor preparada para o que está por vir do que elas estão hoje. Então é o seguinte, o que eu acho seria uma sugestão, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, a prova teórica ela tinha que ser dificílima, ela tinha que ser praticamente um vestibular, ela tinha que ser muito difícil. Você tinha que fazer com que a pessoa tivesse o estímulo de pegar aquele livrinho e estudar mesmo as leis, estudar
tudo que tem a ver com carro, aprender o mínimo de mecânica, de primeiros socorros, todas as regras e saber aquilo muito bem, cara, porque você anda por aí, você vê só besteira e aí nego bate no teu carro e não sabe quem que tá errado, quem que tá certo. Meu, isso tinha que ser uma coisa extremamente clara. O número de aulas práticas, ele devia ser muito maior, ele devia ser mais especificado. A pessoa, ela tinha que crescer de nível, tipo passar de fase mesmo, tipo na escola, você tinha que passar de série. Se uma das primeiras aulas que você está fazendo, uma das primeiras vezes que você está pegando o carro, você não devia fazer como as autoescolas fazem hoje, ou são permitidas a fazer, que é no meio da rua, no meio do trânsito. Além de você gerar risco, por mais que tenha o condutor habilitado do lado, etc., mesmo assim você gera risco e você gera lentidão, você gera trânsito. Sabe, eu acho ridículo um país onde você pode simplesmente pegar um cara que nunca pegou um carro, só assistiu a aulinha teórica lá, e pôr o cara para dirigir numa Radial Leste, numa Marginal Tietê, no horário de pico. O cara só atrapalha, tá errado. O cara tinha que pegar um lugar fechado, ir aprendendo como é que o carro funciona e se acostumando com a questão operacional mesmo do carro e depois ir para o trânsito. Meu, o cara chegou no trânsito, beleza, passou de fase, agora você vai pro trânsito, legal. Então é o seguinte, cara, começar em níveis. Você tem que começar, bom, então rua de bairro, pô, agora pegar uma avenidinha um pouco maior. E você tinha que fazer o cara pegar a estrada. Você não pode dar uma habilitação pro cara pegar uma estrada que o limite de velocidade é 120 por hora, com um cara que pegou o carro e só andou a 30 por hora lá e deu 3 voltinhas no quarteirão lá. Tá errado isso. Você tinha que fazer o cara andar pra caramba, andar na rua de bairro, andar na avenidinha mais ou menos, andar numa autoestrada, pegar horário de pico, pegar outro horário, pegar chuva. Tinha que ser obrigatório isso, cara. Você é habilitado para dirigir na chuva, então você tem que ter treinado isso, cara. Você tinha que ter pelo menos 1 ou 2 aulas na chuva. Ah, mas vai ter que esperar para chover, vai demorar. Paciência, cara. Você não pode simplesmente largar o risco do cara não saber dirigir na chuva e poder legalmente fazer isso. A outra questão também que eu acho é o seguinte, é uma coisa que falta, eu acho até no curso teórico isso. As pessoas não têm noção de que é o seguinte, o seguro, ele deveria sim ser obrigatório. Não aquele segurinho obrigatório que você paga uma taxinha de merda e não cobre nada. Você tinha que realmente ter o seguro do seu carro como algo obrigatório. Eu acho assim, não o seguro do teu patrimônio, do teu bem, mas o seguro contra terceiros, contra danos que possivelmente você vai fazer contra terceiros. Para quem não sabe, a grande maioria, a enorme maioria dos seguros, quando você faz o seguro do teu carro, ele já está lá um precinho pequeno, que é barato mesmo, para cobrir os terceiros. Normalmente, essa cobertura contra terceiros ela é livre de franquia. Então, isso é uma informação tão básica, cara, se você nem precisa ler aquela pólice daquele tamanho para você saber, cara, isso é uma coisa que devia estar tão automática na cabeça das pessoas e não tá. Você vê, às vezes, o cara bate no teu carro, ele tá errado, ele sabe que ele tá errado, ele tem seguro contra terceiros, ou seja, ele poderia te dar uma assistência sem nenhum custo. Liga lá, tá o número do sinistro, um abraço, se vira lá, conserta o teu carro, desculpa pelo transtorno. Mas não, cara, o cara insiste no erro de te dar trabalho para pagar e às vezes o cara paga do próprio bolso, porque ele não sabe que o seguro que ele às vezes já tem cobre contra terceiros sem franquia. Então isso é uma incoerência. Em vista disso, cara, a gente começa a ver que o governo ele começa a querer apagar a fogueira pelo lado amarelo e não no foco da fogueira. A grande maioria dos acidentes que ocorre porque a pessoa desrespeitou alguma lei de trânsito. Eu acho que o governo devia investir na preparação do condutor para respeitar as leis e não ficar mudando as leis de trânsito. Agora eu moro em São Paulo e está saindo uma lei aí, está quase sendo aprovada, que é redução ainda mais da velocidade máxima permitida nas vias aqui de São Paulo. Eu acho isso ridículo, cara. Isso fica claro que o governo, além de ser incoerente, ele trabalha para si próprio, ele trabalha para a famosa indústria das multas. Ele está preocupado em fazer o seguinte, reduz aí, põe um radarzinho lá e aí taca a multa no pessoal, vamos arrecadar. Outra questão que eu acho extremamente errada, eu acho inconstitucional isso, eu não sei como que a pessoa consegue acordar todo dia, ter isso na sua rotina e não questionar isso, aliás, todo dia não, toda semana, que é o rodízio municipal de veículos. Isso é a coisa mais ridícula que tem, cara. Você compra um carro, o carro é teu, você tem a licença, você tem a habilitação para dirigir esse carro, você paga o IPVA para dirigir esse carro o quanto você quiser, e aí o governo chega lá, o estado chega lá e fala assim para você, não, tal dia, tal horas, você não pode usar o teu carro em tais vias.
Isso é ridículo, cara, é ridículo. Em primeiro lugar, é o seguinte, é um negócio que fere o teu direito. Então isso já está errado logo de cara. Em segundo lugar, é completamente ineficiente. O Estado ele não tem o controle de quantos carros ele está reduzindo, ou quanto do trânsito ele está reduzindo, promovendo o rodízio. Mas sabe uma coisa que ele tem o dado? É quanto de arrecadação ele tem com multas de rodízio, que é uma das maiores do ranking lá. Outra coisa que é ineficiente do rodízio é o planejamento das vias onde eles proíbem. Eu posso dar um exemplo claro. Eu pegava a Salim Maluf direto, sentido em Anhanguera. No dia do rodízio eu não podia pegar essa avenida, eu tinha que pegar a Avenida Sapopemba, que é uma que vai mais ou menos paralela a ela. E chega um certo ponto da Avenida Sapopemba que você consegue olhar e você vê a Avenida Salim Maluf lá de baixo. Muitas vezes, no dia do meu rodízio, eu estava na Avenida Sapopemba, olhava para baixo, via a Salim Maluf livre e a Sapopemba entupida. Por quê? Porque a Salim Maluf era uma via maior, uma via para o carro ter mais fluidez. E a Sapopemba é uma avenida no meio de um bairro. Ela não é feita para isso, então você obriga o cara a desviar o teu trajeto muitas vezes para caminhos muito mais ineficientes, gerando muito mais trânsito do que ele deveria. Isso, uma das primeiras vezes que criaram rodízio de veículos foi na Grécia e por causa da poluição. E foi provado que na verdade isso foi tão ruim que até aumentou a poluição. E você fala, como é que isso acontece? É simples. Se eu preciso ir para um lugar de carro e preciso pegar aquela rota específica, muito dificilmente eu vou deixar de cumprir aquele meu compromisso por causa do rodízio. O que as pessoas fazem? Elas pegam outro carro ou simplesmente compram um carro mais velho. E aí você cai naquela primeira questão. Você compra um carro mais velho, que polui mais, que faz mais barulho, que quebra mais, que é menos seguro, paga um IPVA menor e aí você pode usar ele no dia do teu rodízio em vez de usar o teu carro mais moderno, mais seguro, enfim, etc. Por causa dessa lei completamente ineficiente e ridícula. Então o rodízio municipal de veículos é algo extremamente errado. Aí vem aquela outra questão. A galera, como eu falei, a galera começa a querer consertar o erro pela ponta errada, em vez de ir no foco. Quer apagar a fogueira pela chama amarela. Não, você tem que ir no foco do negócio. Aí os caras começam a fazer coisas do tipo seguinte. Carro rebaixado não pode. Não, pera aí, deixa eu entender. Então se eu tenho um Chevette 1970 caindo aos pedaços, eu nem pago IPVA e posso rodar. Agora se eu compro um carro que é seguro, que está tudo certo, e rebaixo um pouquinho ele, e em muitos casos ele fica mais estável, até mais seguro, é que ele fica mais desconfortável. Mas enfim, isso é uma opção do condutor. Não, aí eu não posso mais usar. Outra questão também que eu acho completamente ridícula é a questão do insufilme na frente. Não pode usar insufilme. Por que não pode usar insufilme na frente? Porque não dá pra ver você. E daí que não dá pra ver? É muito necessário você olhar para a cara do condutor? Isso aí vai evitar algum crime? Vai fazer? Que benefício isso vai trazer? Nenhum. Isso não traz benefício nenhum. Isso só traz benefício para o cofre público, porque aí ele tem mais um motivo para te dar uma multa e arrecadar mais dinheiro. O acostamento. Não sei se vocês conhecem o litoral norte paulista, existe um trecho entre Riviera e Boracéia, algum ponto ali, onde isso é um que eu estou lembrando, tá? Que tem um acostamento liberado a 40 km por hora. Até que enfim alguém pensou nisso, cara. Você pegar um acostamento, ele é ruim, ele é arriscado quando você vai na mesma velocidade da via. Agora é o seguinte, se você tem um acostamento onde a preferência é de quem vai parar, então por exemplo, meu carro quebrou ou eu preciso parar por algum motivo, a preferência é minha de parar o meu carro no acostamento. Não é errado eu interromper o fluxo daquele acostamento para eu parar meu carro. A preferência é minha, beleza. Mas é completamente ridículo você deixar aquela via livre, sem ninguém parado, e você não deixar o cara passar por ali. Cara, tem que poder passar por ali, só que numa velocidade reduzida, beleza. Isso já está até sendo feito em alguns lugares, só que como tudo no Brasil, a passos de formiga e sem vontade, não é mesmo? Bom galera, é isso aí. Eu acho que esses são alguns pontos importantes para se discutir quando a gente começa a reclamar de trânsito e ver algumas coisas. Eu acho que tem pontos que a gente às vezes passa despercebido. Você tem isso no seu dia a dia, tá na tua rotina e você, como eu já falei, por inércia, você acaba deixando de questionar esses pontos que são muito, muito, muito importantes para que você tenha pelo menos uma conduta do Estado coerente com a realidade que você tem. Se você gostou desse vídeo, cara, espero que você me ajude. Dá um joinha aqui pra mim, se inscreve no meu canal e vamos discutir mais, perder uns 15 minutinhos da nossa vida aí para levantar questões interessantes e que valem a pena ser discutidas.